Fala pessoal, vou falar para vocês aqui como que eu procederia em campo para realizar um levantamento topográfico, tá? Planimétrico, por exemplo, poderia ser planimétrico, utilizando uma poligonal enquadrada e com a realização de radiações, tá? A princípio, eu teria que determinar, tá, os pontos de apoio, tá, os pontos de controle em campo. Então, por exemplo, eu poderia ir com o GPS, tá? E aí você pode utilizar a técnica que você preferir. Então, determinaria aqui dois pontos de controle, tá? Que seriam de partida, tá? E dois pontos de controle aqui de chegada. Por que isso? Porque eu teria que ter, por exemplo, eu teria uma estação A. Na verdade eu vou dar os nomes aqui, vou colocar os nomes. Vou colocar aqui, ó, nessa sequência: A, B, C e D, tá? Então vou colocar A, B, C e D. Vamos supor que aqui embaixo aqui, ó, tivesse um rio e aqui fosse uma área de vegetação, né? E fazer o levantamento com o GPS fica difícil, né? Por conta da recepção dos sinais dos satélites. Então eu coloco aqui, eu faço a implantação de dois pontos, tá? Dois pontos de controle, e no início do levantamento e no fim. E de forma intermediária, tá? Colocaria os demais pontos, tá? Então daqui eu traçaria, olha só, vou colocar aqui eu teria aqui, ó, essas duas bases, tá? De início e chegada. E eu faria essa poligonal topográfica aqui, ó, que eu vou colocar de azul, tá? E vou chamar de P1, P2, P3. P1, P2 e P3. Daqui, por exemplo, do P1, eu poderia fazer as irradiações. Aí eu vou colocar aqui, ó, vou continuar de azul, tá? Que eu vou colocar as minhas, eu vou colocar aqui azul não, eu vou colocar verde, que eu vou fazer as minhas irradiações. Vamos supor que eu tenho uma radiação para cá, uma radiação para cá, uma radiação para cá. Poderia ter N radiações, tá? Aqui, ó, irradiação no ponto 2, para cá, para cá, para cá, para cá, e uma aqui para finalizar. Vou fazer essa daqui primeiro e depois eu faço as outras. Então aqui vai ser a primeira radiação, tá? Segunda irradiação, terceira irradiação. Então, pessoal, o que eu faria? Olha só, como eu tenho as coordenadas desses dois pontos daqui, essas coordenadas elas podem ser coordenadas geodésicas, tá? Latitude e longitude, pode ser coordenadas UTM, pode ser coordenadas no sistema topográfico local, seguindo a NBR 14166, tá certo? E aí, dependendo da coordenada, você vai ter que dar um tratamento
para a distância medida, tá? Para aplicar as reduções, tá? Aplicar o fator de elevação. Então o que eu vou mostrar aqui é o procedimento de campo que eu faria, tá? O tratamento matemático a ser dado as observações é uma outra questão. Mas vamos lá. Inicialmente você pegaria essas coordenadas aqui, ó, determinaria as coordenadas ponto A e ponto B, C e D. Tá? Aqui então vou inverter aqui, ó, C e D. Então, estação B, pessoal, faria uma estação B, uma ré em A, vante em P1. Tá, vou colocar preto aqui mesmo. Então, estação B, ré em A, vante em P1. Tá? Então, mediria este ângulo horário. Estação B, ré A, vante em P1. Mediria essa distância horizontal. Vou colocar aqui, ó. Vou colocar D1, tá? D1, que é a distância horizontal. Agora, olha só, você fala assim, pô, mas eu não tenho que ter um azimuth inicial? Tem. Para poder calcular essas coordenadas aqui, você precisa ter o azimuth de B para P1. Mas como que eu calculo? Olha só, se você não tem um azimuth de A para B, não, você não tem. Você tem as coordenadas. Mas a partir das coordenadas, sejam elas geodésicas, UTM, ou sistema geodésico local, ou sistema topográfico local, você consegue calcular o azimuth de A para B, tá? Ou de B para A. Na topografia, né, a gente faria dessa forma. O azimuth de B para P1 é igual ao azimuth de A para B, mais esse ângulo horário, mais uma análise. Essa análise, olha só, você teria que ver o seguinte, ó, essa soma do azimuth de A para B, mais o ângulo horário, é menor que 180? Se for menor, você somaria 180. É maior que 180, menor que 540? Subtrai 180 graus. Essa soma é maior que 540 graus, subtrai 540 graus. Enfim, tá? Mas depende do tratamento. Então eu consigo calcular o azimuth de B para P1. Depois, estação P1, eu faço uma ré em B e avante em P2, tá? Então primeiro eu meço o que? Os ângulos da poligonal, depois as radiações. Então olha só, estação P1, ré em B, vante em P2. Então meço o ângulo horizontal e a distância, que eu vou chamar de D2. Depois, com estação em P1, ainda ré em B, eu faço uma vante em 1, tá? Minha primeira radiação, tá? Minha primeira irradiação. E meço o que? A minha terceira distância, tá? Vou chamar aqui de D3. Depois, estação P1 ainda, ré em B, vante em 2. Então, estação P1, ré em B, vante em 2. Tenho esse ângulo horizontal horário e essa distância D4, distância horizontal. Depois, ainda com ré de estação em P1, ré em B, faria uma vante em 3, tá? Estação P1, ré em B, vante em 3. Então tenho este ângulo, todo este ângulo aqui, ó, CO, minha quinta distância horizontal. Então terminei, olha só, eu consigo vir para cá, ó, ponto B, estação P2,
Ré em P1, Vant em P3. Então, estação P1, P2, desculpa, Ré em P1, Vant em P3. Estação P2, Ré em P1, Vant em P3. Tenho este ângulo horizontal horário. Depois, me meço aqui, olha só, a distância horizontal de P2 e P3, que é D6. Depois, estação P2, Ré em P1, Vant. Aqui, olha só, vou seguir aqui, 3, 4, 5, 6. Então, 4.5.6. Em campo, você vai fazer só isso, tá? Estação P2, Ré em P1, Vant em P4, no ponto 4, né? Que é este daqui, ó. Este ângulo, vou medir o que? Essa distância horizontal D7. Estação ainda em P2, Ré em P1, Vant em P5. Então, estação P2, Ré em P1, Vant em P5. Meço este ângulo horizontal. Eu tenho aqui D7, né? Então, a distância horizontal D8. Para finalizar aqui, estação P2, Ré em P1, Vant, olha só, Vant em 6. Então, estação P2, Ré em P1, Vant em 6. Tenho este ângulo horizontal horário. E a distância horizontal, tá? D9. Feito isso, venho aqui para a estação P3. Estação P3. E aí eu vou numerar, olha só. A última irradiação foi 6. Vou começar por aqui agora. 6, 7. Tá? Então, 7, 8, 9. Então, estação P3, Ré em P2, Vant em C. Primeiro, eu meço o ângulo da poligonal. Então, e meço o ângulo e meço a distância, tá? Distância horizontal D9, distância horizontal D10. Ainda estação P3 com Ré em P2, tá? Já a Ré você faz uma vez só, depois é só fazer as medições das vantes, tá? Eu faço estação P3, Ré em P2, Vant em P7, Vant em 7, tá? Meço o ângulo horizontal P2, P3, 7 e a distância horizontal D11. Depois, ainda estação P3, Ré em P2, Vant em 8. Meço o que? A distância horizontal P3, 8, que é a distância 12. Agora, estação ainda P3, Ré em P2, Vant em 9. Este ângulo aqui. E a distância horizontal. Tá? E agora, acabou? Não. Se você fizer isso, a única coisa que você vai conseguir verificar aqui, o único erro que você vai conseguir verificar é o erro de fechamento linear, tá? Você não conseguiria verificar o erro de fechamento angular. Para isso,
Para poder medir o erro de fechamento angular, eu preciso medir o ângulo. Estação C, tá? Estação C, Ré em P3, Vant em D, tá? Não pode esquecer disso, tá certo? Se você esquecesse de medir esse ângulo, você só conseguiria verificar o erro de fechamento linear, tá? O erro em X e o erro em Y. Então, pessoal, olha só. Recapitulando, eu determinaria a priori aqui as coordenadas dos vértices de... Vou até trocar aqui, ó. Tá? Você determinaria a priori as coordenadas. Eu vou até colocar de vermelhinho aqui. Determinaria as coordenadas dos vértices A, B, C e D. São pontos de controle, tá? Você determina com GPS, tá? E aí você escolhe o método adequado. Vale ressaltar o seguinte: você tem que dar o tratamento adequado às suas observações. Você vai calcular no plano topográfico local? Você vai calcular as coordenadas no plano cartográfico? Vocês vão calcular essas coordenadas sobre a superfície do elipsoide? Então, dependendo da superfície de referência, você vai ter adotada, né, de projeção, você vai ter que dar o tratamento adequado às observações, tá? Angulares, horizontais e lineares, tá certo? Mas aqui eu estou ilustrando um procedimento de campo que eu faria, tá? Então, determinei essas coordenadas, esses marcos. Aí agora eu venho aqui com a estação total, tá? Pode ser o teodolito também, enfim. Estação B, faço uma ré em A, uma vant em P1. Meço esse ângulo horizontal horário e essa distância horizontal. Depois, estação P1, faço uma ré em B, vant em P2. Ó. Meço esse ângulo horizontal horário e meço essa distância horizontal. Estação P1, ainda com ré em B, faço a pontaria aqui para o ponto 1 e meço esse ângulo horizontal, tá? E meço a distância horizontal, tá? De P1, 1. Estação P1, ré em B, vant em 2. Meço esse ângulo horizontal e meço essa distância horizontal de P1 para 2. Estação P1, ré em B, vant em 3. Meço este ângulo horário, tá? E meço essa distância. Terminei tudo aqui? Terminei, não tem mais nenhuma radiação. Vou para o ponto P2. Estação P2, faço uma ré em P1, vant em P3. Meço esse ângulo horizontal horário, tá? Vou colocar aqui esses ângulos aqui da poligonal, tá? Todos eles aqui eu vou colocar em azul, tá? Os demais são das irradiações. Então, estação P2, ré P1, vant em 4. Meço esse ângulo horizontal horário e meço a distância D7, distância horizontal de P2 para 4. Estação P2, ré P1, vant em 5. Meço esse ângulo horizontal e meço a distância horizontal. Estação P2, ré em P1, vant em 6. Meço esse ângulo horizontal horário e essa distância horizontal. Bom, terminei tudo aqui. Repara, pessoal, que eu só meço o ângulo horizontal, tá? E distância horizontal. Você fala assim, pô, mas na estação total eu vou medir o ângulo vertical. Sim, vai medir o ângulo vertical, mas aqui eu já estou colocando distância horizontal. Você vai medir a distância inclinada com o ângulo vertical zenital, você faz a redução para a distância horizontal, tá? Se for o caso, aplica a correção meteorológica, por aí vai. Da refração atmosférica, enfim. Tem que aplicar as correções. Aqui eu já estou falando o ângulo horizontal e a distância horizontal, tá? Essa distância horizontal já corrigida aí dos efeitos atmosféricos. Venho aqui para o ponto P3, estação P3, ré em P2, vant em C. Meço esse ângulo horário e meço essa distância aqui, olha só, de P3 para C.
Ainda com Ré em estação P3, Ré em P2, Vant em 7. Meço esse ângulo horário e essa distância horizontal. Estação P3, Ré P2, Vant em 8. Este ângulo horizontal e essa distância horizontal. Estação P3, Ré P2, Vant em 9. Meço essa distância horizontal, esse ângulo horizontal e essa distância horizontal. Acabou aqui? Não. Porque se você esquecesse esse ângulo aqui, você não teria como calcular o erro angular de fechamento, tá? Então, estação C, Ré P3, Vant em D. Tá certo? Então, agora imagine o seguinte, ó, você vem calculando, você partiu com o azimuth inicial aqui, ó, você pode ter o azimuth de B para A, mais esse ângulo aqui, você faz a análise, você calcula o azimuth de B para P1. Ou então, azimuth de A para B, mais esse ângulo horário, mais a análise, você calcula o azimuth de B para P1. Quando você vem calculando, olha só, as coordenadas, tá? X e Y, por exemplo. E aí você chega aqui, calcula aqui as coordenadas X e Y do ponto C. Então você calculou X e Y do ponto C, mas você já conhece essas coordenadas a priori. E aí, olha só, você faz X conhecido menos X calculado menos o X conhecido, você vai ter um erro em X. O Y calculado menos o Y conhecido, vou ter o erro em Y, tá? E assim, se você quiser fazer para Z também, que é a cota, você pode fazer. E aí eu consigo verificar o erro linear, que é a raiz quadrada do erro em x ao quadrado, mais o erro em y ao quadrado, tá? Determinei o erro linear de fechamento. E como que eu verifico o erro angular? O erro angular, você pode fazer o seguinte, ó. Como você tem as coordenadas do ponto C e do ponto D, você consegue calcular o azimuth de C para D. Tá, consigo. Então, calculei esse azimuth de C para D com base nas coordenadas conhecidas. E como que eu calculo o azimuth de C para D? Olha só, o azimuth de C para D é igual ao azimuth de P3C mais esse ângulo mais análise, tá? E aí você consegue calcular o azimuth de C para D. Então, o erro angular é o azimuth calculado de C para D menos o azimuth conhecido de C para D, que é o erro angular. Então, esse azimuth conhecido é o calculado em função das coordenadas dos pontos. Tá certo? Então, pessoal, é isso aí que eu tinha para falar, tá? Espero que tenham entendido. Um abraço, até mais.